Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 18 do Colégio Naval de 1996. Sabendo-se que o resultado de 12 vezes 11 vezes 10 e assim por diante, vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais 14 é divisível por 13. Qual é o resto da divisão do número 13 vezes 12 e assim por diante, vezes 3 vezes 2 vezes 1 por 169? Então, para resolvermos esse exercício, nós vamos usar a divisão euclidiana para números inteiros, né? Então, o que nos diz a divisão euclidiana para números inteiros? Nós temos um número A, que foi dado, vamos supor, que ele pertence ao conjunto dos números inteiros, e nós temos um número B, que também pertence ao conjunto dos números inteiros, só que ele é diferente de zero, e por isso que eu vou colocar essa estrela aqui dizendo que esse B é diferente de zero. Então, a divisão euclidiana nos diz que se a gente for fazer uma divisão de A por B, então, existirão quocientes e restos tais que isso aqui acontece. Ó. Então, vai existir um único, então esse aqui é o símbolo de um único, Q e R, pertencente aos inteiros, né? Existem únicos quocientes e restos, tais que o A, ele se escreve assim, né? Ele se escreve como B vezes Q mais R. Só que esse R aqui, ó, ele vai estar neste intervalo. O R vai ser um número inteiro e ele varia de 0 até o módulo de B, né? O B pelo qual a gente fez a divisão. Então, quando a gente for dividir dois números inteiros A e B, em que o B é um número inteiro não nulo, existirão únicos quocientes e restos, né, Q e R, pertencentes aos inteiros, tais que esta igualdade aqui acontece e também acontece esta desigualdade. O R está entre 0 e o módulo de B. Então, agora, vamos deixar esse resultado aqui da divisão euclidiana de lado e vamos começar a resolver o exercício. Então, esse número daqui, ó, é o famoso 12 fatorial, né? Então, o 12 fatorial, segundo o enunciado do problema, mais 14 é divisível por 13, ou seja, é múltiplo de 13. Em outras palavras, este número daqui, ele pode ser escrito como 13 vezes 1K, em que o K pertence aos números inteiros, né? Porque este número, ele é múltiplo de 13, então existe um K, aqui a gente pode até pegar esse K como sendo natural, claramente, né? Esse K aqui vai ser natural, tal que isso daqui é 13 vezes K. A gente quer saber qual é o resto da divisão de 13 fatorial por 169. Então isso daqui foi dado no enunciado, né? Foi uma hipótese fornecida, que 12 fatorial mais 14 é divisível por 13. E agora a gente quer provar, ou melhor, a gente quer encontrar quem é o resto da divisão de 13 fatorial por 169. Então, olha só, quem é o 13 fatorial? O 13 fatorial é 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 e assim por diante vezes 1. Ou seja, o 13 fatorial é 13 vezes 12 fatorial. Só que esse 12 fatorial, olhando para essa linha aqui de cima, ó, quem é o 12 fatorial? O 12 fatorial é igual a 13K menos 14. Então vamos substituir aqui. Ficamos com 13 vezes o 12 fatorial, que é 13K menos 14. Agora a gente usa aqui a propriedade distributiva. 13 vezes 13K dá 169K menos 13 vezes 14. Quanto que vale 13 vezes 14? 13 vezes 14 dá 182. Só que daí tem um sinal de menos, né? Então fica 169K menos 182. Então, o 13 fatorial é este número daqui. É o 169K menos 182. Vamos até escrever aqui, ó, 13 fatorial é igual a 169K menos 182. Então, olha só,
este número daqui, ó, ele é múltiplo de 169. Então, se a gente fizer a divisão deste número daqui por 169, o resto vai ser zero. Então, o resto da divisão do 169k por 169 é igual a zero. Esse aqui é o resto. E qual que é o resto de menos 182 por 169? Então, o número que a gente colocar aqui, ó, vamos colocar R de resto. Então, se a gente conseguir descobrir qual que é o resto de menos 182 por 169, então, o resto de 13 fatorial na divisão por 169 vai ser a soma desses restos, né? É outro resultado da teoria de divisibilidade de números inteiros. Então, basta a gente descobrir quem é o resto da divisão de menos 182 por 169. Então, nós queremos fazer o seguinte, ó, nós queremos isso aqui, ó. Queremos pegar o menos 182 e escrever ele como o 169 vezes um Q mais um R, em que o R ele está entre o 0 e o módulo de 169 por causa dessa divisão euclidiana, né? Então, o R está entre 0 e o módulo de 169, que é o próprio 169. Então, a gente precisa descobrir quem são esses inteiros que satisfazem essa igualdade. A gente sabe que existem apenas um Q e um R que vão satisfazer essa igualdade. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó? Bom, vou pegar esse menos 182 e vou somar ele ao 169, né? Esquece essa parte aqui primeiro, vamos só pensar aqui, ó. Se eu pegar o menos 182 e somar com 169, isso aqui ainda continua dando um número negativo, né? Então vamos pegar novamente e vamos somar com mais 169. Agora isso daqui, ó, é um número positivo. E isso daqui é igual a 156, né? Se você fizer a conta, isso daqui mais isso vai dar o 156. Né? É só você ir somando 169 até chegar num número positivo. E por que eu fiz isso? Porque agora, isso daqui a gente pode escrever assim, como menos 182 mais 2 vezes 169 igual a 156. Ou seja, menos 182 é igual a quanto? É igual, a gente pode passar esse número daqui para o lado direito, daí vai com um sinal negativo, e a gente pode escrever assim, ó, como 169 vezes menos 2, mais 156. E daí a gente usa este resultado aqui, olhando para cá, ó. Porque olha só, quando a gente faz a divisão de menos 182 por 169, obtemos um quociente Q e um resto R, em que o R está entre 0 e 169. Ó, esse 156 ele está entre 0 e 169. E o Q é o inteiro que vai satisfazer esta igualdade. Então, pela unicidade do Q e do R, que vão satisfazer esta igualdade aqui, nós obtemos que o resto da divisão de menos 182 por 169 é o 156, em que o menos 2 é o quociente. Então, o que eu fiz? Eu apenas peguei o menos 62, somei o 169 uma vez. Vi que isso daqui, essa soma é negativa. Então, como é negativo, não pode ainda ser o resto, né? Porque a gente sabe que o resto é positivo. E por isso eu somei o 169 mais uma vez, porque daqui, ó, agora eu obtive esse número daqui positivo, ou seja, esse daqui vai ser o resto, né? Porque se eu jogar essa expressão aqui para o lado direito, né, obteremos isso, né, 169 vezes menos 2, mais 156, que é o menos 182. E, portanto, a resposta para o exercício 18 é a letra D. O resto da divisão de 13 fatorial por 169 é igual a 156, né? Lembrando que a gente usou esse resultado aqui também, ó. A gente sabe que se nós temos um número A, né, e esse número A é B vezes C, então se o resto da divisão desse B por um N é igual a R1 e o resto da divisão desse C pelo mesmo N é igual a R2, então B mais C
E R1 mais R2 vão deixar o mesmo resto na divisão por N. Foi esse resultado que nós usamos aqui. O 169 vezes K deixa resto 0 na divisão por 169. E o menos 182 deixa resto 156 na divisão por 169. Então, esse número daqui deixa o mesmo resto na divisão de 169 por 0 do que 0 mais 156, que é 156. Só que o resto da divisão de 156 por 169 é o próprio 156, né? Porque a gente pode escrever, ó, o 156 assim, ó, 156 é igual a 169 vezes 0 mais 156, né? Aqui o quociente vale 0 e o resto é igual a 156. Então, resposta letra D. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.